Oi, gente, tudo bem? Então, vamos começar a nossa preparação de pele, tá bom? Eu vou entrar com esse tônico da Nivea, que ele é um tônico hidratante. Eu vou colocar no lenço umedecido, uma quantidade de umas 2 moedas de R$ 1. E vou começar a aplicar na pele dela, limpando sempre de dentro para fora. Lembrando que a gente tem que limpar a pálpebra, não pode esquecer de limpar bastante os cantinhos dos olhos, do nariz, tá bom, gente? Limpando sempre bastante essa pele, porque agora a limpeza ela é essencial para poder que essa make dure aí o dia todo, porque a pele blindada ela requer mais uma limpeza assim mais profunda, então você pode usar um pouquinho mais de força na hora de você estar limpando sem problemas nenhum, mas cuidado, né, para não machucar a cliente, nem a modelo. Então, eu vou fazer toda a limpeza. Feito isso, eu vou entrar com o primeiro hidratante. Eu vou entrar com o hidratante da Cicaplast. Eu vou colocar 2 gotinhas. Vai ser só na região da olheira. Eu não vou aplicar ele no rosto inteiro. Então, eu vou colocar o Cicaplast na região da olheira e vou espalhar com os dedinhos mesmo, para poder ter uma aderência melhor, porque esse creme ele é um pouquinho denso. E aí fica um pouquinho difícil você conseguir espalhar ele com o pincel. Mas se caso você já tem o costume de espalhar com pincel, não tem problema, tá bom? Pode ir conforme você se sente mais confortável, você tá mais acostumado a estar aplicando o hidratante. Eu acostumei a aplicar direto com o dedinho ele, porque ele é um hidratante um pouco mais denso. Feito isso, eu vou entrar com o creme da Nivea, que é o nutritivo, e aí eu vou aplicar ele no restante do rosto. Então, assim, na bochecha, no queixo, na testa, vou pegar um pincelzinho do O5, desculpa. E aí eu vou vir aplicando em todo o rosto, onde eu não apliquei hidratante, eu entro com ele. E aí você vem espalhando, bem tranquila. Não esquece de hidratar a pálpebra também, porque a pálpebra, como vai muita sombra, muito pó, você tem que hidratar ela bastante também, tá bom? Então, conforme você vai passando no rosto, vai ficando excesso de creme no pincel. Aí você vem e passa na pálpebra também, que é bastante importante para a finalização da sua sombra, no resultado final. Outra coisa que é bastante importante também na pele blindada é você esperar as etapas. Então, você aplicou o hidratante, espera um pouquinho, sempre tá secando as etapas. Se você vir colocando um produto em cima do outro, você não vai conseguir o efeito que você está esperando. Então, limpou a pele, espera um pouquinho para entrar com o primeiro hidratante. Entrou com Cicaplast, entrou com o creme da Nivea, você espera secar um pouquinho. Você tá vendo que eu peguei o ventiladorzinho e venho até empurrando o creme para dentro da pele para que tenha absorção, que absorve bem. E aí a gente vai para a próxima etapa agora. Vou pegar o primer da L'Oréal, o Blur Mágico, e vou colocar um pouquinho no dorso da minha mão, espirrando para tudo quanto é lado, né? Mas vamos lá. Coloquei um pouquinho, peguei um pincelzinho língua de gato e eu vou aplicar dando batidinhas somente aonde ela tem poros. Só vou aplicar onde tem poros. Só na região perto do nariz. Em cima do nariz ela não tinha. Então eu apliquei só na lateral mesmo, onde eu tava vendo ali que tinha poros e só. Cuidado com o excesso, tá? Se você aplicar excesso desse primer, a base vai acabar dançando nela. Agora eu vou vir com esse Secret Makeup, que é a blindagem, gente. Essa é o segredinho. Você vai vir colocar uma gotinha bem generosa do lado do rosto e vai vir dando batidinhas com o pincelzinho língua de gato. E aí você vai aplicar em todo o rosto desse jeito. Eu preferia aplicar por partes, para poder que ele seque igual no rosto e seja aplicado em todo o rosto, não pode deixar nenhum lugar faltando.
Então, eu vim, ó, uma quantidade bem generosa de 1 a 2 gotinhas. E aí, eu venho dando batidinhas. Por que batidinhas? Para a gente não tirar o produto que tá embaixo. Porque se você vir arrastando o pincel, você vai acabar arrastando o primer que tá embaixo. E a gente não quer isso, né? Então, eu venho aplicando e dando batidinhas ao mesmo tempo. Para poder espalhar essa blindagem por todo o rosto. Feito isso, volto com o ventilador e espero secar. É muito importante que a blindagem esteja seca antes de você entrar com a próxima etapa, tá bom? O efeito dela é sempre maior quando ela tá seca no rosto. Agora eu vou entrar com a base da Suellen. Eu usei 3 cores, a número 5, a número 4 e a número 8. E aí eu coloquei 5 gotinhas de Magic Prime da Atelier Paris. Então eu coloquei 3 pumps da 5, um pump da número 4 e um pump da número 8 para poder dar o tom da pele dela, porque eu sempre gosto de escurecer um pouquinho meus modelos. Coloquei lá na plaquinha e aí eu coloquei 5 gotinhas de Magic Prime. Vou misturar bem com o cabinho de qualquer pincel que você tiver, você pode estar misturando. Misturei, uniformizei o tom, né, da base. Agora, você tem que começar a trabalhar direto com a esponjinha e por partes. Então, você vai começar primeiro a lateral do rosto todo, vai aplicar, dando batidinhas, porque quando a base tá com Magic, ela seca um pouquinho mais rápido do que o normal. Então, você vai vir dando batidinhas, já assentando toda a base, para depois sair pro outro lado do rosto. O pescoço eu sempre arrasto, eu nunca dou batidinhas para não ficar com excesso de produto no pescoço. E aí, você vem dando batidinhas, assentando toda essa base no rosto. É importante que você dê mais batidinhas que o normal, para dar tempo dessa base assentar no rosto e ao mesmo tempo dela secar. Então, você vai dando batidinhas até você perceber que ela deu uma leve secada no rosto. Essa é a hora que a gente vai para a próxima etapa. Então, aí eu venho aplicando, você vê que eu deixo a testa por último. Depois que eu fiz todo o outro lado lá, assentei toda a base, eu vim pro outro lado do rosto, assentando todo o produto também. Agora, eu venho pra testa, dando batidinhas e leves arrastadinhas para dentro do cabelo. Lembrando sempre de dar mais batidinhas que o normal para poder essa base dar uma secadinha no seu rosto, antes de você ir para a próxima etapa. Aí eu venho pintando o pescoço e o colo da modelo também, nunca com arrastadinhas, nunca com batidinhas, sempre com arrastadinhas no colo e no pescoço. Também pinto as orelhas. Cantinhos do nariz, gente, dá um pouquinho mais de atenção pra ele, né, pra poder não abrir. Agora, feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou vir com um corretivo da Maquier, na cor Canelle. Ainda tô pintando o colo. Suzane nunca para de pintar o colo. Vamos lá, Suzane. Vamos ver minha filha. Agora sim, vamos lá. Peguei o corretivo cor Canelle da Maquier e o Magic Prime. Vou colocar os dois do mesmo jeito que a gente fez com a base. Então, eu vou pegar um pincelzinho língua de gato, limpinho.
Vou colocar um pouquinho na plaquinha. E eu vou colocar de 2 a 3 gotinhas de Magic Prime também no corretivo da Maquiê. Vou misturar bem com o pincelzinho, para ter bastante aderência entre o corretivo. E aí eu vou começar a aplicar em toda a região da olheira, em cima do nariz também eu vou aplicar. Essa hora você tem que aplicar um pouquinho mais rápido, porque devido ao Magic Prime, o corretivo da Maquiê seca muito rápido. Então, é bom você dar umas batidinhas mais rápido, já ir assentando esse produto. Não precisa ser uma camada grossa, pode ser uma camada fina de produto. E aí, eu venho aplicando em cima do nariz. Vou aplicar também no buço, no queixo e no centro da testa, que é onde mais costuma sair mais rápido a maquiagem ao longo do dia, né? Feito isso, vou voltar com a esponjinha e vou começar dando batidinhas, assentando todo esse corretivo na pele dela. Lembrando para ser umas batidinhas um pouquinho mais rápida, porque quando tá com Magic Prime, seca mais rápido do que o normal. Se você vê que a sua esponjinha tá com muito excesso de produto, você pode vir com um papel toalha e retirar um pouquinho do excesso da esponjinha, tá bom? Leva um pouquinho lá pra dentro usar. Prontinho. Feito isso, o que que eu vou fazer agora? Em vez de eu vir com um contorno normal, um stick ou um produto próprio para contorno, eu vou vir com a base da Revlon, número 410. Vou colocar um pump e vou colocar também de 2 a 3 gotinhas do Magic Prime. Vou misturar com um pincelzinho chanfrado. Esse é um pincel chanfrado da Macrylan mesmo, de aplicação de blush. E vou vir fazendo a marcação, dando batidinhas. Vou dar batidinhas até chegar a 2 dedos antes da boca e vou subir em direção ao meio da testa. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ponto alto da orelha é a direção que eu começo. Eu começo no ponto alto da orelha, fecho toda a têmpora dela e aí eu encontro com o outro lado. Parando dois dedinhos antes da boca, com o que sobra no pincel eu passo no maxilar. Sempre com movimentos de arrastadinhas para não ficar com muito excesso de produto nessa região. Então, sempre eu fecho toda a têmpora. E aí, eu venho descendo na diagonal em sentido ao encontro com o canto da boca. Pego uma esponjinha limpa e venho dando batidinhas nesse contorno para poder tirar a marcação entre base e contorno. Sempre levando a esponjinha, dando leves arrastadinhas para dentro do contorno escuro. Assim vai ficar mais fácil e vai uniformizar mais rápido. Então, você vem dando batidinhas, não precisa usar muita força na mão. E aí já fica lindo, gente. Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho Xing Ling e vou vir dando batidinhas na lateral do nariz, levando até a pontinha do nariz, ó. Então, eu venho lá no cantinho da sobrancelha e venho fazendo uma linha reta, fechando a pontinha do nariz. Mesma coisa do outro lado, venho fazendo a linha reta lá no começo da sobrancelha dela e venho fazendo a linha, conforme eu vou descendo para a ponta do nariz, eu vou fechando cada vez mais essa linha, para que o nariz dela fique mais afinadinho na pontinha do nariz dela. E agora, com o próprio pincel, eu venho dando esfumadinha
Já venho já esfumando um pouquinho esse produto, para na hora que eu voltar com a esponjinha ficar mais fácil. Então, eu venho dando as arrastadinhas para baixo, tá vendo? Bem de leve e levando o restante para dentro do rosto, do olho, desculpa, gente. Volto com a esponjinha do contorno, aquela que a gente usou pro contorno, e venho dando batidinhas bem de leve. Como a gente já esfumou um pouquinho com o pincel, então nem vai dar muito trabalho. Feito isso, o que eu vou fazer agora? Vou vir com o corretivo líquido da Bruna Tavares, na cor L10. Vou colocar também um pouquinho dele na placa, na plaquinha que vocês tiverem. E vou colocar de 2 a 3 gotinhas também do Magic Prime, pra gente fazer a área de iluminação. Vou pegar um pincelzinho língua de gato, esse é o F75 da Ruby Rose. Misturo bem, para poder ter a aderência da cola com o corretivo. E eu venho dando batidinhas, aplicando só na região da olheira dela, mais no canto interno do olho, não levo até o final. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou vir aplicando mais no canto interno do olho dela, não levo lá até no final dos olhos. Aplico no meio do queixo, no arco do cupido e no centro da testa, sempre dando batidinhas, pra gente não arrastar o produto que tá embaixo. Lembrando também pra gente voltar com a esponjinha bem rapidinho para assentar esse produto, porque quando está com o Magic Prime, ele costuma secar um pouquinho mais rápido. Então, eu venho dando batidinhas. E com o excesso que sobra na esponja, eu levo até o finalzinho, lá até o último cabelinho do olho dela. Até o final, fazendo o famoso triângulo. Mesma coisa do outro lado. Levo até lá perto de encontro com o contorno. Só com a sujeirinha que fica na esponja. E com o outro lado da esponja, mais limpinha, a bundinha, eu venho batendo entre o contorno escuro e o contorno claro, para poder deixar bem esfumadinho entre um e o outro. Venho dando batidinhas também no centro da testa, com muito cuidado em cima do topinho do nariz. Batidinhas no centro do queixo e no arco do cupido também. Volto com o pincelzinho de contorno do nariz, sem produto nenhum, só para poder voltar aquela marcação. E aí, eu venho deslizando o pincel só para poder voltar o contorno certinho. Deixa bem esfumadinhas as bordinhas. Com o restinho que sobra na esponja do corretivo claro, eu venho fazendo essa marcação abaixo do contorno escuro. Então, eu venho, ó, fazendo a linha retinha, levando até o meio da orelha dela, do ouvido. E aí, eu venho só dando uma limpeza nessa lateral aí, sem produto nenhum, só com a sujeirinha que já tava na esponja. Vou vir com a paletinha de iluminador da Catherine Hill Caprilessa. Vou pegar primeiro esse que é molhadinho, para poder me dar uma base. Vou aplicar primeiro ele, que ele tem umas partículas de glitter um pouco maior. E ele também é um produto já mais molhadinho. Depois eu venho com um iluminador mais sequinho, que é aquele grandão, perolado, e venho aplicando por cima, selando ele. Mesma coisa do outro lado. Venho com o molhadinho primeiro, que ele é tipo uma sombra molhada, gente. E depois eu venho selando esse pigmento molhado da paleta com o iluminador mais compacto. Isso deixa o estouro muito mais bonito na pele.
Aplico no centro do queixo, no arco do cupido, entre as sobrancelhas, meio da testa. Não aplico no nariz inteiro, só entre as sobrancelhas e na pontinha do nariz. Feito isso, agora eu vou entrar com blush Harmony da MAC, pincelzinho A05 da Macrylan. E eu vou começar dando batidinhas bem de leve, arrastadinhas para dentro do contorno escuro e do iluminador. Então, eu venho dando arrastadinhas bem de leve, mão bem levinha para poder não abrir essa pele. E aí, eu venho trazendo para dentro do contorno escuro e do iluminador esse blush. Mesma coisa do outro lado. De início fica bem chineladinha mesmo, mas depois, quando a gente finalizar, você vai ver que vai ficar bem mais tranquila essa cor. Aplico no centro também do queixo, abaixo do iluminador. E também na junção entre o contorno escuro e a base. Feito isso, eu vou pegar um pincelzinho da Dye Makeup, vou pegar o pó de contorno número 16 bronze da Ana Paula Marçal e vou começar a selar o contorno escuro. Então, eu sempre começo na têmpora, depositando o excesso todo na têmpora e depois eu vou levando tanto para a lateral, descendo na bochecha, quanto levando para cima da testa também. Então, se eu peguei produto, deposito primeiro na têmpora e depois eu vou levando para as laterais, subindo para a testa e também descendo para a bochecha, ao encontro do blush e do iluminador. Dando batidinhas bem leve para poder não abrir essa pele. E depois eu venho aplicando também toda a mandíbula dela. O único lugar que eu não vou aplicar agora é no nariz, tá bom? O nariz a gente vai aplicar mais lá pro final. Feito isso, agora eu vou vir selando essa pele. Vou selar ela com um pó translúcido da Alice Salazar, na cor claro translúcido. E aí eu vou pegar uma esponjinha. O segredo da pele blindada é você não exagerar no pó translúcido. Enquanto menos, melhor. Então, o que você vai fazer? Você vai vir com o pó translúcido e vai começar dando batidinhas para ele entrar dentro da pele da modelo, da cliente, da pessoa que você estiver fazendo, e não sobrar excesso para você arrastar ele para fora. Não vai ser um bake que a gente vai fazer. Então, você vai começar entrando com pouco pó. Você vai pegar o pó lá, e aí você vai começar dando batidinhas nele até ele entrar dentro da pele. Esse pó, você vai dando batidinhas até ele sumir dentro da pele e não ter o que você ter que arrastar para fora depois. Então, você vem dando batidinhas até esse pó assentar na pele e ele vai dar um pouquinho, ele vai sumir um pouquinho. Ele não vai ficar com excesso. Venho fazendo a mesma coisa do outro lado, dando batidinhas, bastante batidinhas no mesmo lugar, para esse pó entrar dentro da pele e não ficar com excesso de pó na pele. Se ficar com excesso de pó translúcido na pele, não vai dar certo a pele blindada. Quando escorrer água ou você passar atrito, vai vir muito pó na sua mão, ou também o pó vai escorrer no rosto. Mesma coisa na lateral.
Eu venho dando batidinhas, ó, pro pó entrar bastante nessa pele. Vocês podem ver que eu venho com pouquíssimo pó. Se eu precisar, eu pego mais, mas eu não venho com muito pó de uma vez só. É pouquinho pó mesmo. E dando batidinhas várias vezes para esse pó entrar dentro da pele. Mesma coisa do outro lado. Venho dando batidinhas para esse pó entrar dentro da pele dela. Você vem dando batidinhas até esse excesso sumir. Feito isso, agora a gente vai aplicar na testa também. E aí você vem dando batidinhas até esse pó assentar na pele e não ficar com restos de pó em cima. Dando batidinhas para a pele absorver bastante esse pó translúcido. Não esqueça de aplicar também no nariz. Feito isso, agora eu vou entrar com um pó compacto para a gente estar removendo o excesso de pó translúcido do rosto da modelo. Vocês podem ver que não fica, né, com excesso, então eu entrei com pó da Maquia na cor Cachemir. É um pó camuflador, então ele tem sim uma quantidade de cobertura. Além dele ser um pó compacto, ele também dá uma cobertura para a pele extra. Então eu venho aplicando em movimentos circulares, pouco pó, a quantidade de pó é mínima, não precisa de muito pó para poder estar fazendo o polimento, né, dessa pele. Então eu venho aplicando em movimentos circulares, retirando o excesso de pó do rosto, o restante do pó translúcido que ficou, e já polindo e esfumando entre contorno e a região da pele. Mão levinha, tá, gente? Não precisa ter força, né, no movimento na hora de você estar passando o pincel na pele da sua cliente, ou na sua pele, ou da pessoa que você esteja fazendo. Retira também o excesso de pó abaixo dos olhos. O pó compacto ele ajuda também a pigmentar o tom de pele e também ajuda na hora do flash, seu rosto não estourar e não ficar branco na hora que você bater um flash à noite ou um fotógrafo vir tirar uma foto sua. Agora eu vou pegar o Blush Harmony da MAC, um pincelzinho de esfumar, esse é o A29 da Macrylan, e eu venho fazendo o contorno do nariz com ele. Eu sempre costumo fazer o contorno do nariz com o Blush Harmony da MAC. Ele tem um acabamento muito bom, o tom dele é bastante coringa, então eu uso ele em praticamente todos os tons de pele. Feito isso, agora eu vou vir com a bruma da Maria Margarida. Ela tem amida de tapioca nela, então ela vai criar uma película extra na pele, para poder deixar essa pele com efeito mais acetinado. O fato de ter amida de tapioca na bruma, ela vai criar uma película protetora e fixante nessa pele. Então, o fato de ter essa amida de tapioca vai ajudar com que a pele fique por mais tempo blindada. Aí eu venho com o ventiladorzinho, secando bastante essa pele. Enquanto a pele estiver molhada, evite vocês estar fazendo alguma expressão facial, sorrindo ou conversando até que a pele seque por igual, para poder você não ficar com nenhuma marca na sua pele.
Agora que a pele tá semi-seca, ela ainda não tá seca 100%. Eu entreguei o ventiladorzinho para modelo e vim reaplicando o iluminador para deixar ele mais potente. Caso você não goste, não precisa aplicar novamente. A pele já estará pronta. Eu gosto de uma pele mais brilhosa, de um efeito um pouquinho mais pesado em iluminador, blush e contorno. Então eu vim aplicando antes que a pele secasse 100% de novo em todos os pontos que eu apliquei a primeira vez, para deixar esse efeito mais estouradinho. Então eu apliquei na região do arco do cupido, a ponta do nariz, centro da testa, também nas laterais. Fica bem espelhado. Aí eu voltei com o mesmo contorno que a gente estava usando da Ana Paula Massal e o mesmo pincel e vim reforçando na área das têmporas e do contorno também perto do blush, para deixar o efeito um pouquinho mais forte nessa região. Também apliquei de novo na mandíbula dela. E esse foi o efeito da pele. A pele bastante resistente, gente, a pele blindada. Essa pele você tem no mínimo a duração dela de 24 horas, então é uma pele muito bacana para você estar fazendo em modelos, para você estar fazendo de manhã, se caso você for num evento. Espero que vocês tenham gostado.